A História das Meninas teve um final digno e eu, como uma grande fã do musical, amei. Lembrando que isso daqui é uma crítica como fã, eu realmente deixei a emoção me consumir, eu apenas sentei na cadeira e esperei pra ver o que eles iriam me contar. Então isso aqui vai ser uma crítica de primeiras impressões. Pode ser que no futuro, quando eu assistir o filme com mais calma, algumas coisas mudem, mas a princípio eu amei de verdade. Só existe um ponto nesse filme que eu achei negativo e me incomodou, e eu acho que vocês devem imaginar do que eu tô falando. Antes de mais nada, olá, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Já aproveita para curtir esse vídeo bem no comecinho e também aproveite para conhecer o canal. Já temos uma playlist sobre o Wicked aqui e temos vídeos de outras produções também. Feito isso, bora pro vídeo. O filme mostrou coisas que no musical a gente apenas ouve falar, então apenas ouvimos falar que a Elphaba está ajudando os animais e aqui a gente viu. Adorei ver que o mágico, além de não querer que os animais falem, tenha consciência, por não ser algo natural para ele, e para os animais não ocupar os lugares dos humanos na sociedade e principalmente para não questionar as suas habilidades, ele queria usar os animais como uma ferramenta de trabalho. Tanto que as estradas de tijolos amarelos foi um resultado de um trabalho forçado desses animais. E eu achei que foi uma adição muito legal. E um detalhezinho bobo, mas que eu achei muito legal, foi quando a Elphaba, ela pulou em pé na vassoura e começou a voar como se ela fosse um skate. Eu acho que isso mostra um lado divertido da Elphaba, que muitas pessoas esquecem que ele existe. Porque a Elphaba, ela criou essa casca, então ela tenta ser durona o tempo todo. A pequena Galinda é muito fofinha, só que mostrou que ela sempre viveu essa felicidade fake. E isso é muito triste, né? Doeu o coração ver ela olhando pra varinha que ela ganhou de presente e forçando um sorriso, fingindo que foi ela que criou o arco-íris. E pelo que deu pra ver nessa pequena interação que ela teve com os seus pais, não é algo que os seus pais cobravam dela. Ela queria alcançar uma expectativa que ela mesma colocou nela. Tanto que alguns fãs da Glinda tentam justificar as ações da personagem dizendo que ela recebia muita cobrança dos seus pais, como se os seus pais cobrassem que ela sempre fosse perfeita e popular e que elevasse o nome da família. Sendo que nos filmes e no musical também, a gente nunca viu a Glinda sentindo essa pressão dos seus pais. Então, pra mim, nessa história é algo que não existe. E tendo mostrado a pequena Glinda também com essa felicidade falsa, também enganando seus amiguinhos, mostra que ela sempre teve esse desejo de ser perfeita aos olhos dos outros. Afinal, o segredo da vitória de quem entra pra história é ser inteligente? É claro que não, é ser popular. Só tem que ser popular. Diferente do que a gente sabe da relação da Elphaba com a sua família. A Elphaba, ela é uma filha rejeitada, ela não é considerada filha do governador. Muitos nem sabiam que a Elphaba era filha dele, eles sentem vergonha da Elphaba, acham que a Elphaba é uma aberração, enfim. E isso também foi não muito aprofundado no filme, só que a gente vê aos poucos a Elphaba tocando nesse assunto que é delicado para ela. Então tem um momento da canção Um Mágico e Eu que mostra esse desejo profundo da Elphaba de que o seu pai e a Nessa também não sentisse vergonha dela. Também tem ela guardando a garrafinha do Elixir, que seria a única lembrança que ela tinha da sua mãe, mostrando também que tiraram até isso dela. Qualquer coisa que fosse da mãe dela, ela não teve direito de guardar de recordação. Tem um momento em que ela mostra que ficou triste quando a Nessa recebeu os sapatos de brilhante, que era da sua mãe, porque teoricamente teria que passar para a primeira filha, e ela ficou triste por isso. Enfim, são pequenos momentos que a gente percebe que a relação da Elphaba com a sua família não era uma relação muito próxima, não era uma relação de família com a sua filha, era uma relação distante, diferente da Glinda, que em nenhum momento mostrou nada disso. E lembrando que eu estou falando apenas dos filmes, tá bom? A gente precisa considerar os filmes como uma obra completa. Se a gente precisa ler livros e ler outras coisas para conseguir entender uma personagem, significa que o filme ele não fez um bom trabalho. Então eu estou trabalhando aqui apenas com os filmes. E é engraçado que nessa parte 2, eu acho que eles
tentaram equilibrar um pouco as coisas em relação a Glinda, pra ela não ficar com uma cara de Mágico e Madame Morrible. Tentaram deixar ela numa linha bem tênue entre apoiar o que eles estão fazendo e ser contra. Por exemplo, eles colocaram essa cena mostrando que a Glinda sempre foi assim, mas eles tiraram a parte do discurso onde ela fermenta esse ódio pela Elphaba. Então, quando ela está pedindo pro povo de Oz celebrar o seu noivado, ela tem esse discurso lá no musical. Por mais aterrorizante que o terror seja, vamos colocar nosso medo de lado somente por hoje e celebrar. E esse terror aterrorizante que ela menciona é a Elphaba. Ela está se referindo sobre a Elphaba, que é algo que no musical fica muito aparente que ela faz discursos públicos para alimentar esse ódio pela Elphaba. Aqui no filme eles tiraram essa cena e até mostrou ela gritando pro povo, dizendo pra se acalmar, porque a Elphaba não iria machucá-las. Então eu acho que eles queriam mostrar que a Glinda, ela nunca esteve do lado do Mágico e da Madame Morrible, e sim da Elphaba, só que de uma forma mais velada. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa cena e que eu vi que tiraram tudo isso, eu pensei... É incrível como eles não podem ver uma personagem cinza sendo popular e que o povo goste, que eles já querem transformá-la em uma personagem rosa. A Glinda, ela já é uma baita personagem sendo sonsa. Ela é uma baita personagem fingindo que ela não está vendo o que está acontecendo ou então agindo com ingenuidade, sabe? Isso porque eu acho que tem muito a ver com a criação dela, né? Como eu falei, ela é de uma família muito privilegiada e ela abrir mão disso é muito difícil. A gente entende isso. Só que eu acho que aqui eles trabalharam com a personagem meio que pisando em ovos, tentaram dar uma passada de pano aqui, mas não sei, o que vocês acham? Porque eu senti isso. Eu achei genial a Madame Morrible ter mudado o que a Elphaba escreveu nas nuvens, porque a Elphaba escreve, né, o mágico mente, e a Madame, ela fez ali ela usou o seu feitiço e mudou a frase para Oz morre. E tudo isso alimenta ainda mais essa narrativa de que a Elphaba quer destruir todo mundo, pra todo mundo ficar com medo dela. Só que o povo de Oz também é meio burro, né? Como é que ninguém conseguiu ler o que a Elphaba escreveu? O que a frase verdadeira antes de ter a alteração da Madame Morrible? Como que só a Madame Morrible leu o que a Elphaba escreveu? Sabe? Não faz muito sentido, sendo que ali estava cheio de gente. Alguém tinha que ter lido e ter, enfim... pensado, questionado e ter... Por que ela tá dizendo isso? Gostei que mostraram os animais fugindo de Oz, né? Porque Oz estava muito perigosa para eles. E gostei também da Elphaba ter pedido ajuda para eles. Afinal, ela estava lutando a favor deles. Só que eu queria que abordasse mais o porquê que eles não ajudaram a Elphaba. Por que eles não se uniram à causa dela, que era para favorecer eles. Apesar de eu querer que alguns animais tivessem ficado ao lado da Elphaba e ter lutado com ela, eu entendo que quando você faz parte ali de um grupo perseguido, o medo ele consome mesmo e tudo que você quer é ficar em segurança e proteger as suas famílias. Eu gostei muito do visual do Homem de Lata, eu achei que ficou perfeito. Dos 3 amiguinhos da Dorothy, o dele é o melhor, apesar de eu também ter gostado do Fiero, mas o do Homem de Lata, pra mim, foi o que ficou o mais incrível. Quando a Elphaba ela vai libertar os macacos, a ideia da Glinda de que com o mágico ela pode fazer muito mais funciona na teoria, mas na prática, como que iria funcionar? O mágico iria mandar prender os animais e a Elphaba iria mandar soltar? Sabe, não faz muito sentido. O lance do mágico com os animais é muito mais do que ter alguém para culpar. Tanto que em certo momento a culpa se recaiu sobre a Elphaba. E ainda assim, tendo a Elphaba como foco da culpa, do ódio do povo de Oz, por trás dos panos os animais continuavam sendo presos. O lance aqui é que os animais, eles são muito inteligentes. Eles sabiam que tinha alguma coisa de errado com o mágico. Os animais ocupam lugares onde no nosso mundo, que é o mundo de origem do mágico, é ocupado apenas por humanos. Ele não tem capacidade de respeitar essa diferença. Na visão dele, não é natural e os animais são inferiores. Achar que a Glinda acreditou na palavra do mágico de libertar todos os animais é enxergar nela muita ingenuidade ou até mesmo burrice e tratá-la como uma criança.
A Glinda, ela sabia das coisas que o mágico fazia ou simplesmente fingia não ver, tanto que no último solo dela, ela deixa claro que estava vivendo em uma bolha por escolha e que estava na hora de estourar essa bolha. A Glinda, ela é uma personagem adulta, fez parte do problema e ela e o mágico não são tão diferentes assim. Quando o povo estava à caça às bruxas e ela viu todo aquele problema, todo mundo reunido com muitos baldes de água, e ela simplesmente entra para dentro de casa, fecha a porta e tudo fica silencioso imediatamente, é extremamente simbólico. Com ela se trancando dentro da bolha dela, ela podia fingir que nada de ruim acontecia lá fora. E isso, com certeza, foi uma representação de várias vezes que ela fez isso. Então, sempre que algum problema acontecia lá fora, ela se trancava na sua bolha silenciosa, onde ela podia fugir desses problemas. E essa canção mostra que ela escolheu viver nessa bolha. Não é como se ela não soubesse que existe um mundo real lá fora. Ela sabia, só que por escolha ela ficou dentro da bolha e isso teve consequências ruins. E na tradução dessa canção ela fala: uma vida tão linda construída sobre mentiras, porque tudo necessário para se viver um sonho é fechar os seus olhos para sempre. Eu sempre achei que a redenção da Glinda foi muito demorada, foi tarde demais, porque isso só acontece bem no finalzinho da história, quando tudo vai longe demais, muitas vidas são perdidas. E aqui com essa canção eu acho que eles souberam trabalhar muito bem essa redenção, mas sem necessariamente passar um pano, sem tentar justificar nem nada, apenas mostrar que a Glinda ela estava pronta para ir para o mundo real, para furar a sua bolha e enxergar além de si mesma. Eu amo quando a Elphaba se revolta, é exatamente isso que acontece quando você percebe que é incapaz diante da imensidão. A Elphaba viu que a sua voz ela não estava sendo ouvida, que ela estava apenas perdendo e que as pessoas sempre estavam prontas para odiá-la. As pessoas não queriam ouvir a sua versão. E a cena da canção Todo Bem Tem Seu Preço é impactante, eu amo ela no musical e amei ela aqui também. A morte da Elphaba foi igual à versão original do musical de palco, onde a gente vê apenas as sombras, né? A sombra da Elphaba e a sombra da Dorothy também. Sobre a decisão de não mostrar o rosto da Dorothy. E eu gostei dessa ideia criativa. Acho que faz sentido, porque em Wicked, a Dorothy ela não é relevante, o seu rosto realmente não aparece. E eu acho que eles queriam manter viva a Dorothy da Judy Garland. Porque por mais que exista o livro Mágico de Oz e o livro Wicked, toda a estética do musical, toda a estética do filme foi baseada no filme de 1939, lá aquele filme antigo de O Mágico de Oz. Gostei que deixaram bem claro que a Madame Morrible era o cérebro pensante, ela jogava tanto com a Glinda como com o mágico, que ela era a inteligente de tudo aquilo. Mas, de novo, sem tirar a culpa do mágico e da Glinda também, nada justifica porque eles foram coniventes e estavam sendo beneficiados. E agora, para finalizar o vídeo, vamos falar da parte que eu não gostei, que eu acho que é a crítica da maioria. É claro que eu estou falando da cena da Nessa. Salve o meu amado! A primeira cena que ela aparece, em que ela simplesmente deixa o Boq ir embora, eu pensei: quem é essa personagem? Cadê a minha guerreira maluca obcecada? Mas não demorou muito e ela apareceu. O Boq, só descobrindo que estava proibido de sair da terra dos Mudkips lá na estação de trem, essa parte eu gostei. Mostrou que ela foi fria e calculista, bem malvada. E já que a gente já sabia que ela ia flutuar, eu gostei da alteração do seu pedido para Elphaba, dizendo que ela queria sentir que estava flutuando, igual ela se sentiu quando estava dançando com o Boq em Ozdust. Mas eu não gostei de nada que veio a partir daí. Para mim não teve nenhum impacto. Olha só como estava acontecendo na minha imaginação, que, ao meu ver, era muito mais legal. Eu imaginei ela voando assim, igual a Jean Grey de X-Men, e todos os papéis voando descontroladamente na sala, e ela falando bem brava pro Boq: coração? O seu coração vai ser só meu, eu juro. E agora, te esconjuro. E então ela olha pro livro de feitiço, né, pro Gimli, e faz ele aparecer na sua mão. Ele voa até a sua mão. E ela abre ele assim, ó, voando na sua frente, porque ela tá muito brava. Ela tá controlando os poderes sem nem saber. Ela aqui, ó, conjurando feitiço,
Tananana. E então o Bock grita dizendo que o seu coração tá encolhendo. E ela fica nervosa, tipo, alguma coisa deu errado. E então o poder começa a falhar e ela cai no chão, tentando se arrastar até o Bock. E então ela não consegue se arrastar e ela pede pra Elphaba salvar o amado dela. Salve o meu amado, meu Bock, fique ao meu lado. E essa parte é igual o que acontece no musical de palco. A Nessa, ela cai no chão, tenta se arrastar, só que ela não consegue, pede pra Elphaba salvar ele. Gente, era só fazer isso. Enfim, eu sinto que perdeu o impacto, porque bem nessa parte onde ela tem que cantar melancólica, sentindo dor, porque ela tá vendo ali o que tá acontecendo com o Bock, ela está do lado de fora do quarto, correndo pelos corredores. Enfim, pra mim perdeu o impacto. Também a música não foi muito marcante, foi tudo muito morno. Sei lá, gente, não gostei. E sabe o que é o pior? É que a única coisa que eu gosto da Nessa é essa bendita canção. E eles tiraram isso de mim. E agora eu não gosto nada da Nessa. Nem um pouquinho. Mas é isso. No fim, o filme ele é maravilhoso. Eu não senti o tempo passar. Eu não fiquei entediada em nenhum momento. Pena que a história é uma tragédia, né? Vamos combinar que a gente gosta de Wicked porque a gente gosta de sofrer? Porque ninguém tem um final verdadeiramente feliz nisso tudo. Agora, qual das partes eu gostei mais? E pra mim é sempre muito difícil ter que decidir, até mesmo no musical de palco, porque é dois teores completamente diferentes. A parte 1, ela é mais divertida, ela começa a ficar séria no finalzinho do filme. Já a parte 2, ele é sério do início ao fim. Mas aqui nos filmes, eu, Karina, gostei mais da parte 2. Acho que a parte 2 ele trata de assuntos mais complexos, mais sérios, e eu gosto desses temas que aborda mais política e tudo mais, apesar de gostar muito do primeiro também. Mas assim, gente, questão de o primeiro filme ter 4 estrelas e o segundo filme ter 4 estrelas e meia, sabe? Por conta da Nessa, tá? Se a Nessa tivesse, enfim, arrasado nessa parte 2, o filme seria 5 estrelas pra mim. Mas já que não foi isso que aconteceu, perde meia estrela aí, tendo uma nota 4,5. Mas eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa parte 2, se acharam que foi um final digno para a história das meninas, tanto da Elphaba quanto da Glinda, qual deles que vocês preferem, se vocês gostaram mais da parte 1 ou da parte 2, ou se vocês simplesmente não conseguem escolher. Mas é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, pois eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!